Vamos falar um pouquinho dos nossos amigos também nessa tarde. Queria deixar um recadinho aí para você que está precisando fazer uma montagem de móveis, aí você está precisando montar um guarda-roupa, um armário, né? Eu quero deixar o telefone aí da Águia Montagem. O telefone é 96954 8542. 96954 8542. Ligue e faça o seu orçamento, né? Você sabe que está chegando, né, fim de ano, tenho certeza que você vai querer trocar o seu armário de cozinha, o seu guarda-roupa, a cama, o rack, o painel. É só ligar e fazer aí o seu orçamento que nós atendemos aí em toda a Zona Sul, né? A Águia Montagem atende em toda a Zona Sul aqui em São Paulo. Amém. Deixa eu te dar uma dica também. Você quer o seu carro brilhando, amém? Você volta lá do Lava Rápido, mas o carro parece que não deu aquele brilho, aquela limpeza, amém? Deixa eu te dar uma dica nessa tarde. Cera 4D. Você passa um pouquinho dessa cera e seu carro já está brilhando, e ele cria uma película aonde não deixa acumular sujeira. Você quiser adquirir a cera 4D, é só entrar em contato no telefone 996604776. Deixa eu repetir, 996604776. Fala lá com o nosso querido pastor Adeilton, que ele vai ter o prazer de estar levando esta cera até a sua casa e ainda vai fazer uma demonstração de graça de como funciona esta cera. Amém? É isso aí. Nós tratamos aqui já de alguns assuntos a respeito dos fundamentos da fé cristã quando são abalados, né? E falamos sobre oração, falamos sobre a palavra, e nós temos também um assunto aqui também importante, que é a respeito do louvor, né? Como é que está os louvores hoje, pastor Mauro, pastor Davi? O que os pastores acham a respeito dos louvores hoje que estão sendo cantados nas nossas igrejas? Pastor, posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Os irmãos sabem que a gente tem uma escola de educação teológica, e nessa escola nós temos um módulo chamado Teologia da Adoração. E por que a gente achou tão importante colocar esse módulo lá? Porque quando nós vamos adorar a Deus, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todos os povos procuram a Deus. Verdade. Só que Deus só procura os verdadeiros adoradores. Verdade. Então, cantar não é adorar. Né? E muito do que nós temos no mundo gospel de música, ela não exalta a Deus. A verdadeira música dentro da cultura de Israel, dentro da cultura cristã e dentro da Bíblia Sagrada, primeiro, ela tem que ser um testemunho vivo de quem é Deus. Verdade. Segundo, ela tem que ser dirigida para Deus. E terceiro, ela tem que ser proveniente de um verdadeiro adorador. Então, muito da música que é composta hoje, ela não tem base bíblica. Ou quando tem base bíblica, muitas das vezes, usa os assuntos que para a nova aliança estão ultrapassados. Como nós comentamos agora há pouco sobre a questão da vingança, né? Hinos que exaltam a vingança. Hinos que exaltam vingança, hinos que exaltam riqueza, né, para a nossa vida. Sim. Né? E a gente tem que entender também que a música em si, ela tem um poder, né? Ela tem um certo poder. E a gente vê aí um exemplo aí até de... Vamos dar um exemplo aqui de poder da música. Esses hinos que são aí de torcidas organizadas de futebol. Sim. Quando a pessoa começa a cantar aqueles hinos lá, eles se exaltam, dá vontade de brigar, Magnetiza a turma. magnetiza. E o que dá a entender hoje nas igrejas, que parece que estão levando para esse lado, para magnetizar as pessoas. Esses dias eu estava nesse assunto com os alunos, e aí um amigo, um dos alunos, citou um hino, não sei se vocês já ouviram. A letra do hino diz que a sua bênção está vindo dentro de um malote, dentro de um carro forte. E nós demos até risada, né? Porque como que são letras que têm de tudo, menos amparo bíblico. Verdade. Né? Verdade. Então nós precisamos cantar a palavra, até porque quando você louva uma música que ela tem base bíblica, que ela traz doutrinas bíblicas, ela já serve como uma pregação. Porque a própria música já leva a pessoa à reflexão, ao quebrantamento, ao elevo espiritual. Então, quando falamos de adoração, lógico que envolve muito mais do que simplesmente a música. Mas como nós estamos falando de louvores, esses louvores precisam passar pelo crivo da palavra. Com certeza. E a gente tem que entender que o louvor foi feito para exaltar a Deus, né? Para glorificar a Deus. Tanto é que a palavra diz que os anjos no céu louvam para adorar a Deus, e nós fomos feitos para adorar. Infelizmente, em algumas igrejas, são mais show do que adoração. Né? Sim, sim. São mais show do que adoração. E às vezes isso acaba atrapalhando o andamento do culto, né?
digamos assim, né, das pessoas que estão ali realmente para adorar, né? Porque a gente tem que entender que quando a gente sobe num púlpito, né, para adorar o Senhor, né, que nem, né, tem aquela canção que diminua eu, né, E que ele cresça. e que ele cresça, né? Então a gente tem que entender que a gente está ali para exaltar o nosso Deus, né? É Verdade. Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que aparecer, que a gente venha diminuir a cada dia. Então a música, hoje, infelizmente, às vezes a gente vê, né, algumas pessoas comentar, principalmente as pessoas, né, de idade, nossa, aqueles louvores antigos, Sim. né, eram mais bonitos, eram mais espiritual, e se a gente for olhar bem, né, às vezes a gente acaba concordando, Sim, porque verdade. infelizmente as letras, né, hoje acabam trazendo mais para o ego da pessoa do que para o próprio Deus, né? Trazendo mais para si mesmo do que para o próprio Deus. E a gente, né, precisa, né, principalmente nós que somos pastores, a gente tem que fazer uma reciclagem, né, pastor? verdade. Às vezes, né, nós temos nosso grupo na igreja, Tem e que se temos que policiar, né? acompanhar também, né? Acompanhar de perto para ver. Eu acredito que a gente precisa, por exemplo, ainda que você não seja o líder do Ministério de Louvor da sua igreja, é importante você ouvir, analisar e orientar. Sim. Porque pela palavra a gente consegue orientar. A gente não percebe, mas o que aconteceu na igreja, aconteceu no mundo. Até, digamos assim, a época medieval, tudo que acontecia era em torno de Deus. O mundo era teocêntrico, tudo girava em torno de Deus. Com o que aconteceu na Idade Média, da Igreja Romana, assumiu seus postulados e depois ser questionada na Reforma Protestante, por um lado foi bom, porque nós tivemos uma libertação de toda a cultura daquela prisão romana. Mas, por outro lado, o que aconteceu? A cultura e a filosofia parou de girar em torno de Deus e começou a girar em torno do homem. Então, hoje, quando você vai cantar, muitas vezes uma pessoa que tem um ministério de louvor na igreja, a primeira preocupação dele não é agradar a Deus. Ele pensa assim, que música que eu vou colocar que vai agradar as pessoas? E não é que a música não pode agradar as pessoas, ela pode. Tanto que ela, se brincar, né? A música, quando você toca e canta com base bíblica, como um verdadeiro adorador, ela é muito mais edificante. Porque ela não, a ideia da música não é trazer entretenimento no culto. Num show você vai lá se entreter. Na igreja não, você vai adorar. Então, se você leva na adoração, tanto que a ideia dos ministros de louvores que surgiu nos últimos 20, 30 anos na igreja brasileira é com esse objetivo, é de restaurar a adoração. Mas para isso, entre os primeiros 2 pontos. O ministro de adoração, ele tem que ser um homem de oração e ele tem que ser um homem da palavra. Para na hora que ele tomar a frente, ele conduza realmente a adoração e não apenas um tempo de entretenimento. Verdade. E isso porque nós ainda não falamos de santidade, né, pastor? Que é outro Que fundamento. também é um né? fundamento, né, que está sendo abalado nos últimos dias. Né? Hoje nós não vemos mais as pessoas jejuando, mas com tanta intensidade do jeito que jejuavam, né, buscando a presença de Deus. E eu me lembro até ali, quando antes de Josué lá, com o seu povo conquistar Jericó, que Deus usa a boca de Josué e fala para ele lá, o povo assim, santificai-vos, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas nesse lugar. Sim. E hoje a gente não vê isso, né? As pessoas não se santificam, não tem essa preocupação de se santificar. Né? Verdade. Do Senhor. Verdade. Nós vamos estar nesse momento ouvindo uma palavra com o nosso pastor Davi, que está aqui nesse momento nos ajudando com essa programação. Amém? Nós vamos estar ouvindo uma palavra com o nosso pastor. E você que está aí nos ouvindo através da rádio Fonte Vida, não saia daí, porque Deus tem uma palavra para você. Você também que está nos assistindo pelo Facebook, continue ligadinho, que eu creio que Deus vai falar com cada um de nós aí. Você tocou num assunto importante, que eu acabei de receber uma mensagem aqui pelo WhatsApp, que alguns amigos que eu chamei para participar do programa, eles não estão conseguindo ver. É que para eles verem, a sua live lá tem que estar como pública. Amém. Aí você colocou como pública, aí a pessoa consegue ver. Amém. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, apenas alguns versículos, rapidamente, porque eu sei que o tempo é escasso. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. João, capítulo de número 15, que diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu percebo aqui, pastores, nesse texto? Jesus está fazendo uma comparação. Jesus trabalhava muito com isso, com comparações. E aqui ele está se comparando a uma videira. A videira é aquela árvore, aquela planta que dá a uva, né? É dela que vem o vinho. Então Jesus está dizendo que ele é a videira, e ele não é uma videira qualquer, ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador. E ele diz assim, ó, toda vara que não dá fruto, ele tira. E ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então, quando a gente trata desses assuntos, dos fundamentos da fé cristã na igreja, não é que a gente quer atacar ninguém. Não é que a gente quer se considerar melhor do que os outros. Pelo contrário, porque se a gente tiver esse pensamento, a nossa atitude vai ser farisaica. E isso vai ser condenado também por Deus. A proposta é que a gente é uma vara, estamos ligados numa videira que é Cristo, e Cristo quer nos limpar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através dos fundamentos da fé cristã. Quando nós oramos, nós nos conectamos de forma mais profunda a Deus. Não é que quem não ora não está conectado. Se o Espírito está em você e você é um cristão verdadeiro, você está conectado com Deus. Mas quando você ora, você aumenta a comunhão. Por exemplo, a gente congregou junto 5 anos atrás. Quanto mais contato a gente tem, mais aumenta essa comunhão. Verdade. Quanto mais você fica muito tempo sem falar, sem conversar, não é que a amizade desaparece. Nós chegamos a ficar meses sem conversar, mas quando você volta a conversar, você percebe que a amizade é a mesma. Mas é diferente eu, como amigo de vocês, que vejo vocês de vez em quando e converso de vez em quando pelo WhatsApp, do que de vocês dois que estão juntos sempre, fazendo programa, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Então, o que Deus quer em nós? Ele quer que a gente seja não apenas servo, não apenas filho, mas amigo. Com certeza. A própria Bíblia fala, Jesus fala assim, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vou chamar vocês de amigo. Então, quando eu pratico os fundamentos da fé cristã, que nós colocamos aqui, a oração, a palavra, um louvor verdadeiro de adoração, quando colocamos aqui também a obediência, não é verdade? Porque Jesus falou assim, ó, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, o que eu percebo aqui? Ele diz assim, ó, no versículo de número 3, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Por que é tão importante a gente... E aí eu vou de novo advogar em causa própria. Porque há muitos anos que eu trabalho com aulas, com ensinamento e com a proposta da educação teológica e bíblica. Por quê? Eu não vejo outro caminho de crescimento espiritual se não for através desse fundamento. Porque é na palavra que você aprende a orar, é na palavra que você aprende a santificar, é na palavra que você aprende a louvar e ser um verdadeiro adorador. Então é pela palavra. Verdade. Então quando há esse quebrantamento, acontece o que está no versículo 4. Ele diz assim, ó, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então, essa conexão na oração, na palavra, na santidade, na obediência, vai fazer de nós pessoas frutíferas. Às vezes a gente trabalha tanto, eu percebo isso. Nós somos uma geração que trabalha muito, em todos os sentidos. E de repente a gente não colhe tanto resultado. E aí eu fico me questionando. Às vezes o problema não é só o líder. Às vezes o líder está com os fundamentos em dia. Mas e as outras pessoas que ele lidera? Não é verdade? Esses dias eu reuni o Ministério do Louvor da nossa igreja e eu falei para eles, gente, vocês não podem vir na igreja só com o objetivo de tocar e cantar. Vocês têm que ser adoradores. Porque o que muitas vezes acontece? A pessoa é do louvor, a pessoa é da adoração, a pessoa é de qualquer outro ministério na igreja. Quando ele está trabalhando, ele quer toda a atenção. Agora, quando os outros estão trabalhando, ele senta, ele conversa, ele passeia na igreja. E isso é um fundamento também que está abalado, que é o da reverência. Sim. A Bíblia diz, quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Né? Então, essa reverência nos falta muitas das vezes. E às vezes falta até entre nós que somos líderes. Nós temos que entender que ainda que nós que somos o santuário de Deus, que aquele ambiente onde nós nos reunimos é apenas um prédio, quando nós nos reunimos para adorar, segundo a palavra, ali se torna a casa de Deus. Não é verdade? Então, é outro fundamento também que a gente tem que despertar. Aí Jesus diz no versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí ele explica o porquê. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu gosto de passear no Parque do Guarapiranga sempre que eu posso. E às vezes eu estou andando e eu percebo varas caídas no chão. E aquelas varas, eu percebo que elas vão secando. E o zelador do parque ecológico, ele passa, recolhe aquela vara e joga fora.
Assim somos nós. Se a gente não estiver conectado com Deus pelo Espírito, recebendo dele inspiração, nós vamos morrer espiritualmente. Então a gente precisa despertar para essa realidade. E ele conclui aqui, dentro da minha palavra: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lança no fogo. Agora no 7, se vós estiver de mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, ele fecha o raciocínio dizendo o seguinte: olha, quando eu coloco uma coisa para vocês, não é porque eu quero colocar um peso nas costas de vocês. Pelo contrário, eu quero tirar um fardo. Porque fazer a obra de Deus, queridos, para Deus é uma coisa. Eu digo que eu já experimentei isso. Fazer a obra de Deus com Deus é outra coisa. E às vezes a gente começa com essa mentalidade, a gente começa a trabalhar muito para Deus. Mas Deus não quer pessoas que trabalhem para Ele. Deus quer pessoas que trabalhem com Ele. Nesses fundamentos: oração, obediência, palavra, santidade, adoração. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, graças a Deus, né, pastor? É verdade. São materiais que nós temos que juntar, né? E para fazer a estrutura, né? Que foi aquilo que nós iniciamos hoje no começo. Por que aquele prédio caiu? Porque estava com materiais ruins, né? A estrutura do prédio estava comprometida. E se nós também não juntarmos esses materiais que foi falado aqui, esses fundamentos aqui, a nossa casa também ela acaba caindo. Passou só um adendo. O que acontece? O que muda a nossa vida é uma coisa chamada consciência. Se você olhar para a história, 1000, 2000, 10 mil anos atrás, o homem morava em cavernas, como os animais também moram. O que tirou o homem da caverna e colocou ele no arranha-céu? A consciência de onde ele estava, de onde ele veio e para onde ele poderia ir. Nós, como igreja brasileira, precisamos ter consciência. Às vezes a igreja está crescendo muito e a gente está feliz, mas às vezes a igreja não está crescendo. Às vezes ela está inchando. Verdade. Né? Eu quebrei a perna e eu sei o quanto que ela inchou. Eu sei o quanto que ela cresceu, mas aquele crescimento não era bom. Então é refletir sobre isso, onde estou, de onde vim e para onde eu posso ir com Deus. Essa consciência vai fazer da gente pessoas de oração, pessoas dos fundamentos e pessoas principalmente do fruto. Porque se você cuidar da raiz, você vai frutificar com certeza. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aos agradecimentos finais, né, pastor Daniel? Onde que nós vamos estar nesse final de semana? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Palavra abençoada. Eu tenho certeza que você entendeu aí a mensagem que foi transmitida através do pastor Davi e que nós venhamos, né, firmar, né, os nossos pés na rocha que é Cristo, né, que é Cristo Jesus. O pastor Mauro acabou de citar no livro lá de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala sobre a casa que foi firmada sobre a areia e a outra que foi firmada sobre a rocha, né? Então aquela que estava firmada sobre a rocha permaneceu de pé. Então é Cristo, né, querido? A gente tem que buscar cada dia mais a presença de Deus. O pastor Davi também mencionou aqui em questão de comunhão, de amizade, né? Jesus, ele chamava, né, as pessoas de amigo, né? Verdade. Isso é muito interessante, né? Quando Jesus ele vai tratar ele com seus discípulos ou com as pessoas que estavam ao seu redor, ele chamava de amigo, né? E a gente tem que estar, né, unidos, juntos, porque estamos indo para o mesmo céu. Né, pastor? Estamos indo para o mesmo céu e eu tenho certeza que naquele grande dia a gente vai se encontrar lá junto, adorando o nome do Senhor. Né? E eu quero agradecer aí você que esteve nos assistindo pelo Facebook, você que está também nos ouvindo pela Rádio Fonte Vida. E nós vamos estar aí encerrando nesse momento a nossa programação. Quero deixar um convite para você que quiser participar dos nossos cultos ali na igreja Elim Bandeirantes. Estamos ali próximo ali do Piraporinha, perto ali do pastor Davi também. Sim. Glória a Deus. Você é o nosso convidado na rua Sargento Ângelo Penha Santis, número 31. Os nossos cultos ali são terça e domingo. Terça a partir das 20 horas e domingo a partir das 18h30. E lembrando também que nesse domingo nós vamos ter uma festa maravilhosa ali no domingo pela manhã. Vamos ter uma festa com as crianças, vai ter vários brinquedos, dinâmicas, né? E vamos também ter algumas coisas ali falando a respeito da palavra. Então você é o nosso convidado para estar ali participando dos nossos cultos ali na Igreja Elim Bandeirantes, amém? Amém. Também quero fazer um convite a todos os irmãos lá
Também estou lá na igreja ali no Parque Planalto. Também quero convidar vocês. Final de semana teremos ali o culto da família, escola bíblica. E na igreja do nosso querido, onde o nosso querido pastor Daniel está ali na sua responsabilidade, ele vai fazer a festa no domingo e nós vamos fazer no sábado, amém? Festa com as crianças também, né, do bairro ali, uma festa comunitária, onde vai ter muito brinquedo, muito doce, amém? Você vá lá, participe junto conosco lá na rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, Grajaú, amém? Parque Planalto, São Paulo. Amém. Pastor Davi. Queridos, muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, por estar com vocês. Nós somos pastores ali da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Estamos na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, por trás do cemitério São Luís, em frente à base da Guarda Civil Metropolitana. Domingo, 18 horas, culto da família. E fica o convite aí também para você estudar conosco a palavra de Deus. Acesse lá o nosso site, centroteologicoquerigma.blogspot.com.br, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero deixar aqui a minha saudação e a paz do Senhor para o pastor Silvio, nosso amigo, e a pastora Claudineia, que são os pastores presidentes da Igreja Elim. Que Deus abençoe ricamente vocês. Amém. Nós queremos agradecer também, pastor Davi, a sua presença aqui no nosso meio, ter atendido o convite. Amém. Né, Sempre às ordens, pastor. Deus abençoe, pastor. Eu quero ver vocês dois lá no meu, hein? Amém. Dia desses aí vocês vão lá em nome de Jesus. Logo estaremos. Estar conosco. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento, né, pastor? Amém. Vamos orar nesse momento para agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que passamos. E saindo daqui, eu vou estar ali na casa do nosso irmão Anderson, aí junto com o pessoal aí da igreja, amém? Nós estamos começando um trabalho aí, Ele em Casa. É um projeto que nós demos início aí a semana passada e estamos aí dando início hoje às 20 horas ali na casa do nosso irmão Anderson. Quero mandar um abraço pro pessoal que vai estar junto conosco ali. Nós vamos orar nesse momento. Amém? Quero dar as mãos aqui junto do pastor Davi, pastor Mauro. Vamos apresentar ao Senhor cada ouvinte que esteve aí nos ouvindo através da rádio, do Facebook, apresentando esses ouvintes na mão do Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, eu quero te agradecer nesse momento pela oportunidade que foi nos dada nesta noite para poder estar aqui, Senhor, fazendo esta programação. Pai querido, eu te louvo, eu te glorifico pela vida do pastor Mauro, Senhor, pela vida do nosso pastor Davi, Pai querido, que atendeu o nosso convite, está aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha abençoar o teu filho, Pai querido, a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nesse momento e te agradecemos, Pai. Nós oramos por cada ouvinte, Pai querido, que esteve ligadinho aí através do Facebook, através da rádio, que o Senhor possa ir de